No firmamento, tudo era a mais pura e absoluta perfeição. Não havia espaço para o mal, para a escuridão ou para qualquer tipo de maldade. Apenas a ordem, a obediência e uma luz divina reinavam soberanas. Contudo, seria o orgulho a semente de uma rebelião que desencadearia a maior de todas as guerras já vistas. Na sala do trono celestial, uma calmaria inquietante pairava, como se toda a imensidão do universo estivesse em um silêncio expectante. A luz dourada de Deus banhava cada canto, refletindo-se nas colunas de cristal celestial e criando uma atmosfera de esplendor indescritível. O céu era, em sua essência, um reino de ordem absoluta, onde nada jamais ousaria sair do seu devido lugar. E era por este cenário que Lúcifer, o mais poderoso de todos os anjos, o mais brilhante, o mais belo, caminhava com passos firmes e solenes. Sua luz, resplandecente e dourada, parecia ser uma extensão da própria divindade. Em seu semblante, uma expressão de serenidade mal conseguia disfarçar a tempestade que se formava em seu interior. Ele era o anjo que todos respeitavam, o líder incontestável das hostes celestiais, o portador da luz. Sua simples presença, mesmo sem uma única palavra, tornava tudo visível, até o mais ínfimo recanto do reino celestial. Mas, naquela manhã, algo dentro dele estava irremediavelmente mudando. Lúcifer! Ecoou uma voz ressonante, profunda e carregada de autoridade. Era a voz de Deus que se sentava em seu trono no centro da sala. A atmosfera, antes serena, tensionou-se no mesmo instante. A perfeição do reino estremeceu sutilmente. Os anjos, observadores invisíveis daquela cena, mantinham-se imóveis, prendendo a respiração. "O que desejas, Pai?" respondeu Lúcifer, sua voz suave, mas impregnada de um poder contido. O Criador o observou por um longo momento, como se estivesse examinando cada canto de seu ser. "Você possui uma luz que brilha mais do que a de qualquer outro anjo, Lúcifer. Mas, e quanto a você? O que você realmente deseja, para além de tudo que eu já lhe dei?" Lúcifer permaneceu em silêncio. A pergunta o havia tocado mais profundamente do que ele gostaria de admitir. Ele fora criado com uma beleza inigualável, com um propósito cristalino: servir a Deus, ser seu emissário no reino dos céus. Contudo, como todos os seres criados, algo dentro dele começava a questionar. A pureza de seu coração começava a ser invadida por um anseio, um desejo que nem mesmo ele compreendia em sua totalidade. "Por que crias apenas para ti, Pai?" A pergunta surgiu de repente, como uma faísca que escapa de uma fogueira. "Porque todos nós devemos simplesmente te servir. Por acaso não temos o direito de decidir? De ter uma voz? De ser mais do que meros instrumentos da tua vontade?" Um murmúrio percorreu a sala. Os anjos, os guardiões, os serafins, todos o olhavam com temor. Ninguém, em toda a existência, jamais havia questionado a Deus daquela maneira. Se você também sentiu o peso desse momento, já deixe o seu like para eu saber que estamos conectados nesta jornada. Deus o observou em silêncio. O brilho de seu rosto não se alterou, mas a atmosfera começou a se carregar com uma tensão que podia ser quase tocada. "Lúcifer, você sabe que seu propósito é servir e obedecer, não questionar. Eu lhe dei o poder da luz, a sabedoria que ilumina as trevas. Se continuar por este caminho, estará perdendo o bem mais precioso que lhe concedi." Lúcifer inclinou a cabeça, mas seus olhos brilhavam com uma nova e perigosa determinação. "A luz é bela, mas não seria ela uma jaula dourada? Isto é liberdade? Ou apenas uma ilusão de liberdade? Eu quero mais do que ser apenas uma sombra da tua vontade.
Eu quero ser o senhor do meu próprio destino. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. O Criador, em sua infinita sabedoria, compreendeu as palavras de Lúcifer como a fagulha que acenderia uma conflagração em todo o universo, mas ainda assim não falou de imediato. Ele sabia que o tempo de Lúcifer ainda não havia chegado, mas as sementes da dúvida já estavam irrevogavelmente plantadas. Lúcifer, disse Deus finalmente, sua voz agora mais grave, como se cada palavra fosse um julgamento. Se você seguir por este caminho, se deixar que a arrogância o governe, perderá algo muito maior do que qualquer luz que possua. A verdadeira escuridão que você teme não está fora, está dentro de você. A tensão era insuportável. Lúcifer encarou Deus, seu rosto ainda belo, mas já com uma sombra que começava a se assomar. E se o maior poder estiver na liberdade, e não na submissão? Replicou ele, sem desviar o olhar. Deus suspirou, como se já soubesse o desfecho daquela história. Lembre-se, Lúcifer, que a liberdade sempre acarreta um preço que nem mesmo você pode imaginar. Lúcifer sentiu um calafrio percorrer seu ser, mas o ignorou. Já não havia como retroceder. A semente da rebelião que havia germinado em seu coração crescia, alimentada pelo orgulho e pela dúvida. Ele queria ser mais. Queria ser algo diferente, algo para além da criação que fora projetada para ele. A beleza do seu ser, a perfeição da sua luz, já não lhe eram suficientes. Naquela tarde, Lúcifer retirou-se da sala do trono, e o eco de seus passos ressoou pelos corredores vazios do céu. Os anjos o observavam em silêncio, alguns com medo, outros com um fascínio perigoso. O destino de Lúcifer estava selado, mas eles ainda não sabiam o quanto o céu, e com ele todo o universo, mudaria por causa da decisão que Lúcifer começara a tomar nas profundezas de seu ser. Ele sentia que havia encontrado algo maior que a obediência, um anseio, um fogo, um desejo que o consumiria até o final dos tempos. E a cada passo que dava, a queda se aproximava, inevitável como um rio que flui sem jamais retornar. O vento celestial soprava suavemente, acariciando a vasta extensão das pradarias douradas do céu, onde os anjos dançavam com uma graça perfeita. A atmosfera, sempre luminosa, vibrava com um ritmo de paz inabalável. No entanto, no coração de Lúcifer, o equilíbrio começava a se despedaçar. Cada passo que dava nos jardins celestiais parecia pesado, como se o mundo inteiro tivesse começado a pesar sobre seus ombros. Lúcifer, o anjo mais brilhante de todos, o príncipe do céu, encontrava-se na quietude solitária de uma das salas mais altas do palácio celestial. Através das janelas, observava o vasto horizonte do reino, onde as estrelas cintilavam como luzes distantes, tão pequenas e, ao mesmo tempo, tão imensas em sua natureza. Seus olhos, porém, não se focavam nas estrelas nem na criação perfeita. Sua mente estava presa em um pensamento que ele não conseguia soltar. Por quê? A palavra ressoava em sua cabeça repetidamente. Porque ele fora criado para servir a um ser que não precisava dele? Porque sua existência, tão perfeita e cheia de luz, deveria ser um reflexo constante da vontade de outro. Deus, o Criador, o havia dotado de beleza, sabedoria e poder. Mas tudo isso, para quê? Para servir a um propósito que não era o seu. Para seguir ordens sem jamais ser algo mais do que uma centelha na grandiosa chama do céu. O orgulho, aquele sentimento proibido, começou a nascer em seu peito. No início, foi apenas uma sensação leve, como o murmúrio de uma corrente subterrânea, mas logo foi se tornando mais forte. Lúcifer não o entendia completamente, mas sentia que algo dentro dele se rebelava
contra tudo o que conhecia. Não sou menos que ele, murmurou para si mesmo. Não sou menos que Deus. Sua mente girava em torno da ideia, percorrendo um labirinto escuro de pensamentos. Os anjos, seus fiéis servidores e amigos, olhavam-no como se fosse algo mais que um líder. Eles o adoravam, o seguiam sem questionar. Mas, e se ele não quisesse ser apenas um líder? E se ele pudesse ser mais? Deus lhe havia dito que a verdadeira escuridão estava dentro dele. Mas Lúcifer começava a pensar que a escuridão não era algo a ser temido, mas sim algo que ele poderia abraçar. O que você faria no lugar dele? Comente aqui embaixo, pois quero muito entender as diferentes perspectivas sobre essa escolha. O orgulho que crescia em seu coração já não lhe parecia algo pequeno ou insignificante, mas sim o início de algo muito maior. Algo que poderia elevá-lo a patamares que ele nunca havia imaginado. Decidiu que precisava conversar com alguém. Precisava falar com aqueles que o admiravam e seguiam seu exemplo. Ninguém melhor que os serafins, os mais próximos de seu posto na hierarquia celestial. Era o momento de sondar seus pensamentos, de ver se compartilhavam da mesma inquietude. Lúcifer convocou 3 dos anjos mais próximos. A eles havia dado sua luz, sua sabedoria e seu apoio, sem esperar nada em troca. De pé diante deles, suas asas douradas brilhavam como uma labareda viva, um símbolo de seu poder. A sala estava em silêncio, com uma calma tensa que crescia à medida que ele tomava a palavra. Amigos meus, começou ele, com sua voz profunda e ressonante. Deus me deu tudo o que sou. Fui sua luz, seu mensageiro, seu líder entre os anjos. Mas eu me pergunto, é isso tudo o que somos? Não somos mais do que simples servidores de uma vontade alheia? Os anjos trocaram olhares, seus rostos refletindo desconcerto. O mais velho, conhecido por sua sabedoria, foi o primeiro a falar. Lúcifer, você está falando de algo perigoso. Somos a vontade de Deus, e nisso encontramos nossa glória. Disse ele, suas palavras carregadas de temor. Questionar isso é colocar em dúvida a própria criação. O orgulho é um caminho escuro. Mas Lúcifer, em sua crescente confusão e desejo por algo maior, não pôde evitar uma risada suave. Orgulho, talvez o chamem assim, mas não é, por acaso, o direito de qualquer ser pensante refletir sobre si mesmo para além do que lhe foi imposto? Não é o direito de um anjo querer mais do que ser apenas a luz de outro? As palavras de Lúcifer atingiram os anjos com a força de uma tempestade. Eles, acostumados à perfeição e à ordem das regras celestiais, não sabiam como responder. Os olhos de Lúcifer brilhavam com uma intensidade perigosa. A luz que antes refletia pureza, agora iluminava uma escuridão nascente, o germe da rebelião. Devemos ser livres, continuou Lúcifer, sua voz ressoando com força. Deus nos deu tudo, mas ainda nos nega a liberdade de sermos algo mais que seus instrumentos. Não me conformo em ser apenas luz. Quero ser mais. Um silêncio incômodo encheu a sala, enquanto os anjos tentavam compreender a magnitude do que Lúcifer havia dito. Era evidente que algo estava mudando nele, algo que nem ele mesmo entendia completamente. Mas o orgulho havia criado raízes em seu coração. De repente, um dos anjos mais jovens, aquele que era conhecido por sua devoção absoluta, deu um passo para trás, afastando-se ligeiramente. Sua voz tremeu ao falar, mas foi suficiente para quebrar a tensão no ar. Lúcifer, você está dizendo que deseja algo mais do que servir ao Criador? O que você deseja ser? Igual a ele? Lúcifer não respondeu de imediato. Sua mente estava cheia de pensamentos contraditórios.
mas o desejo de ser mais do que aquilo para o qual fora criado o consumia por completo. A ideia de ser igual a Deus, de ser dono de seu destino e não um simples reflexo da vontade de outro, era algo que ele não podia ignorar. Sim, respondeu finalmente, com uma determinação fria. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser mais do que apenas um anjo. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Os anjos o olhavam, incapazes de compreender completamente o que acabavam de ouvir. Lúcifer, no entanto, sabia que as palavras que havia pronunciado marcariam o início de algo irreversível. O orgulho já havia se enraizado em seu coração e não havia mais volta. A escuridão começava a se apoderar dos recantos mais profundos do céu. Lúcifer, o mais brilhante, o mais belo, agora caminhava por sombras que ele mesmo criava. A luz que antes o rodeava já não era suficiente para acalmar as chamas que ardiam em seu coração. A semente do orgulho que havia começado a germinar se transformara em uma força imparável. Um plano estava se formando em sua mente, que mudaria o curso do céu e, com ele, do universo inteiro. A revelação de sua vontade não poderia ser detida. Lúcifer havia deixado para trás as conversas com os serafins. Suas palavras ecoaram em suas mentes, mas ele não se deteve. Agora era o momento de agir em segredo, de semear as sementes da rebelião sem que ninguém, nem mesmo os anjos mais próximos, percebesse. No mais profundo dos jardins do céu, onde as luzes se entrelaçavam com as sombras e o silêncio reinava, Lúcifer reuniu um pequeno grupo de anjos, aqueles que sentia mais próximos de sua visão. Ele sabia que, por enquanto, não poderia envolver a todos, não sem causar uma comoção que o delatasse. Mas havia alguns, os mais insatisfeitos com a ordem celestial, que sentiam o mesmo que ele. Uma crescente necessidade de se libertar, de ser algo mais. Ao cair da noite, sob um manto de estrelas brilhantes que iluminavam a vasta escuridão do céu, Lúcifer se reuniu com esses anjos. A sala era afastada, oculta pelas bênçãos do Criador. Ninguém sabia deste encontro. Ninguém, exceto eles. Escutem-me, irmãos, começou Lúcifer. O Criador nos deu tudo. Sim, nos fez belos, poderosos, capazes de grandes feitos, mas nos limitou. Deu-nos sua luz, mas e a nossa liberdade? Por que devemos ser meros servos? Por que devemos seguir sua vontade sem questioná-la? Por acaso não somos dignos de ser mais? Os anjos que o rodeavam o olhavam com atenção, alguns com cautela, outros com um brilho diferente nos olhos. Sabiam que havia algo em Lúcifer que os atraía, algo em suas palavras que ressoava no mais profundo de seus corações. Um dos anjos mais próximos, conhecido como Belial, um serafim que sempre fora um seguidor fiel de Lúcifer, foi o primeiro a responder. Sempre seguimos a vontade de Deus, sem duvidar, sem questionar. Mas há algo em tuas palavras que desperta uma faísca em mim. Talvez seja a hora de pensarmos em nós mesmos. O que nos impede de sermos mais? O que nos impede de sermos iguais a Ele? Lúcifer assentiu lentamente. Nada nos impede, Belial. Nada. A criação é nossa, assim como é dele. O poder da luz é nosso também, mas ainda está limitado. Eu vi além da luz. Eu vi a liberdade, o poder de decidir por si mesmo. E esse é o caminho que devemos seguir. Deus não é o único ser capaz de criar. Nós também podemos. O grupo murmurou entre si. Alguns ainda com dúvidas, mas as palavras de Lúcifer começavam a penetrar fundo em seus corações. O pensamento de ser mais, de ser independente, de tomar as rédeas de seu destino, era uma ideia que a cada momento se tornava mais tentadora. Para não perder nenhum detalhe como este,
Que tal se inscrever agora e ativar o sininho? Assim você se junta à nossa comunidade no Bibla para mais análises aprofundadas. Então, o que propões? Perguntou outro anjo conhecido como Astaroth, cuja luz também começava a se tornar mais sombria em seu interior. Lúcifer sorriu, um gesto sutil, mas com uma profunda malícia que não passou despercebida pelos presentes. Temos que nos preparar. Devemos tomar o controle do céu. Em segredo, reuniremos aqueles que compartilham nossa visão, nossos irmãos que, assim como nós, sentem que a luz que Deus lhes dá é tênue demais. Se conseguirmos seguidores suficientes, poderemos desafiá-lo. Não com força, mas com astúcia, com sabedoria. Começaremos a agir nas sombras. Não há necessidade de uma guerra aberta. Apenas precisamos de uma mudança de perspectiva. Uma mudança no coração dos anjos. Então, quando o momento chegar, revelaremos o que realmente somos. Os anjos, embora nervosos, começaram a assentir. A ideia de uma rebelião, de desafiar a Deus, parecia cada vez mais possível. Mas Lúcifer sabia que precisava de mais do que apenas a vontade de um pequeno grupo. Precisava influenciar todos os cantos do céu, semear a dúvida e a ambição em cada alma celestial. E para isso, precisava de paciência. A rebelião não poderia ser apressada. Ainda não. É um plano audacioso, disse Belial, sua voz cheia de admiração. Mas como começamos? Lúcifer levantou a cabeça, seu olhar fixo no horizonte estrelado. Começaremos aos poucos. Despertaremos as mentes dos anjos. Falaremos com eles em segredo. Mostraremos que o que dissemos não é apenas um sonho, mas uma verdade oculta. Uma verdade que se encontra em seus corações. Se fizermos isso bem, eles mesmos se rebelarão. Não por nós, mas por si mesmos. E quanto a Deus? Perguntou Astaroth, seu tom mais grave, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Lúcifer o olhou fixamente. Ele nos deu tudo, mas nunca nos deu a liberdade. Criou-nos para servi-lo, e isso é uma prisão. Não importa quão grande seja seu poder, o poder da liberdade, o poder da vontade é muito mais forte. E um dia ele entenderá isso. Os anjos ficaram em silêncio por um momento, absorvidos pelas palavras de Lúcifer. A semente da rebelião estava plantada, e agora só restava esperar. Ninguém podia saber o que o futuro lhes reservava, mas todos sentiam que algo monumental estava prestes a acontecer. É hora de começar, murmurou Lúcifer. A queda será a nossa ascensão. O céu nunca estivera tão silencioso. A paz que antes reinava, aquela ordem perfeita que havia sido a própria essência do reino celestial, estava prestes a se romper. Os anjos continuavam suas tarefas, suas vozes ressoando como ecos de uma harmonia antiga. Mas algo havia mudado. Um ar pesado de incerteza flutuava no reino da luz. Embora poucos pudessem compreender o que estava prestes a ocorrer, Lúcifer observava do alto da sala do trono. O Criador havia retornado ao seu retiro, ao seu lugar no coração do céu, distante, inalcançável. Era o momento que ele estivera esperando, o momento em que seu plano finalmente daria frutos. Esta não será uma batalha de espadas nem de sangue, sussurrou Lúcifer para si mesmo, enquanto seus olhos percorriam o vasto céu. A guerra será maior, mais profunda. A guerra será sobre a vontade, sobre a liberdade. E eu a vencerei. Os anjos que o seguiam se reuniram em silêncio. Eram poucos. Ainda não contavam com a força suficiente para desafiar Deus abertamente. No entanto, sabiam que o que estavam prestes a fazer era inevitável. Haviam aceitado o chamado de Lúcifer, a voz do orgulho, da liberdade, da independência. Mas havia algo mais.
algo que não podia ser ignorado. A ameaça de Deus, a ameaça da justiça. Nós somos os anjos da liberdade, disse Belial, o mais fiel dos seguidores de Lúcifer. E não podemos ficar nas sombras. Devemos enfrentar aqueles que ainda seguem as regras impostas. Devemos levar a verdade àqueles que ainda estão cegados pela luz. Lúcifer assentiu lentamente, seu olhar fixo nas hostes celestiais que continuavam trabalhando sem suspeitar do perigo iminente. Ao seu redor, os anjos que compartilhavam sua visão já estavam prontos para a ação. Ao seu lado, Astarote e outros anjos se alinhavam, firmes e resolutos. Havia chegado o momento da revelação. Agora é o momento de despertar os demais, disse Lúcifer, sua voz ressoando com autoridade. Nós não lutamos para destruir, mas para despertar. Se conseguirmos que alguns deles nos sigam, não precisaremos recorrer à força. A semente da dúvida fará o trabalho por nós. Os anjos de Lúcifer começaram a se mover, infiltrando-se entre as multidões, semeando as sementes da discórdia. Eles se aproximaram daqueles que ainda não haviam se unido à causa, os anjos da luz, aqueles que acreditavam na ordem celestial, mas que, no fundo, começavam a sentir um desconforto sutil, uma inquietude sem nome. E foi nesses momentos, ao ouvir as palavras de Lúcifer, que começaram a se questionar por que deveriam seguir um Criador que nunca lhes dera verdadeira liberdade. Por que continuar sendo apenas servidores? Mas nem todos os anjos caíram na armadilha de Lúcifer. Alguns permaneceram fiéis ao seu propósito, à ordem do céu, e começaram a perceber as ações secretas daqueles que haviam se alinhado com o anjo caído. Foi um anjo conhecido como Uriel, um dos guardiões mais leais da vontade divina, quem detectou a alteração no céu. Uriel, um anjo de luz pura, adiantou-se com rapidez, confrontando Lúcifer e seus seguidores nos corredores do céu, onde a atmosfera se carregava com a tensão de uma guerra silenciosa. «Lúcifer!» gritou Uriel, sua voz ressoando por toda a sala, chamando a atenção de todos os presentes. «Sabemos o que você está fazendo. Não pode esconder sua rebelião para sempre.» Lúcifer, com uma calma inquietante, virou-se, olhando para Uriel com seus olhos que eram um reflexo de seu próprio brilho. «Não é rebelião, Uriel. É liberdade. É a verdade que vocês têm ignorado por tanto tempo.» Os seguidores de Lúcifer, ao ouvir as palavras de seu líder, aproximaram-se mais, prontos para agir, enquanto os anjos leais a Deus tomavam posições defensivas, sem desembainhar armas, mas prontos para o que fosse necessário. Liberdade? O que você busca é o caos. A ordem do céu é perfeita, e você é quem a está pondo em perigo. Não deixaremos que a escuridão entre em nosso reino. Uma corrente de tensão percorreu o ar. Ninguém se moveu, mas todos sabiam que essa confrontação era apenas o começo do que estava por vir. A guerra, embora silenciosa, já havia começado. «Então, você se oporá a nós, Uriel?» perguntou Lúcifer, seus olhos brilhando com uma intensidade que congelava a alma. «Se for assim que seja. Pela vontade de Deus, eu não preciso da força para prevalecer, apenas da verdade.» Uriel fez um gesto para os outros anjos leais, que, embora não desejassem o conflito, sabiam que o confronto era inevitável. O céu nunca havia conhecido uma guerra aberta, mas naquele momento, a discórdia havia chegado e não podia ser ignorada. «Que Deus tenha piedade de você», disse Uriel, sua voz retumbando com um tom grave. Lúcifer, ao ouvir estas palavras, deixou escapar um leve sorriso. «Deus já não pode nos salvar. A liberdade está além da compaixão, Uriel. Quando a liberdade se acende, nada a apaga.»
Nesse preciso momento, os anjos que seguiam Lúcifer se ergueram, não com espadas, mas com palavras. Eles semeavam a semente da desordem, a semente do questionamento. Cada conversa, cada palavra, era uma espada invisível que atravessava as fileiras dos anjos leais a Deus. Enquanto isso, aqueles anjos que não haviam se alinhado com Lúcifer começaram a reagir. Sabiam que algo grande estava acontecendo, algo que poderia destruir a harmonia celestial para sempre. Alguns deles começaram a se organizar, formando uma resistência em segredo, embora ainda não soubessem quem se levantaria contra Lúcifer, na grande confrontação que se avizinhava. A batalha já havia começado, não nos campos de batalha, mas no coração do próprio céu. A questão já não era se Lúcifer prevaleceria, mas quando e quem se uniria à sua causa. O encontro final. A guerra havia estourado com a força de uma tempestade celestial. As hostes de Lúcifer se ergueram contra os anjos que permaneciam leais ao Criador. O céu, antes perfeito e harmonioso, agora era um campo de batalha. O eco dos choques ressoava por todos os cantos do reino, enquanto espadas e luz se entrelaçavam em uma dança destrutiva. Lúcifer, com seu brilho dourado, lutava com uma fúria incansável. Seus anjos, os mais poderosos e decididos de todos, combatiam ao seu lado, enfrentando os exércitos de Deus, que não se opunham à rebelião por ódio, mas lutavam com a força da obediência. O céu estava sendo dilacerado, mas Lúcifer sentia que finalmente estava ganhando. Cada batalha que travava, cada anjo que caía, o aproximava mais de seu objetivo. A libertação, a independência, o controle. Vingança pela liberdade, gritava Lúcifer, sua voz ecoando com poder, enquanto derrubava um anjo com sua espada de luz. Ao seu lado, Belial, Astarote, Asmodeus e os demais anjos rebeldes seguiam a luta com a mesma intensidade, cada um decidido a dar tudo pela causa. Lúcifer sabia que a vitória era inevitável. Os anjos leais a Deus, embora poderosos, já não podiam detê-los. Mas então, um resplendor tão brilhante que parecia atravessar todo o céu surgiu de repente no horizonte. Uma luz intensa que eclipsava todas as outras, deixando todos os anjos, tanto rebeldes quanto leais, atônitos. O campo de batalha parou por um instante, como se a própria natureza do universo tivesse ficado suspensa no ar. E daquela luz desceu um ser cujo poder irradiava uma força imparável. Era Miguel, o arcanjo que havia permanecido inabalável, o líder das hostes celestiais, aquele cujo nome ressoava com a autoridade da própria luz. Sua armadura resplandecia com a pureza do céu, e sua espada, mais brilhante que 1000 sóis, cintilava com uma intensidade cegante. A presença de Miguel era tal que a própria guerra pareceu se deter por um momento, aguardando sua chegada. Lúcifer, apesar da incerteza que sentiu por um segundo, recuperou sua compostura. Seu olhar desafiador se fixou em Miguel, e sua voz se ergueu acima do caos da batalha. Miguel, eu sabia que este momento chegaria. Você acredita que pode me deter? Acha que a sua luz será suficiente para apagar o meu fogo? Miguel adiantou-se, seus olhos fixos em Lúcifer, sem demonstrar medo ou dúvida. Não é a minha luz que o deterá, Lúcifer. É a vontade de Deus, a luz da verdade, da justiça e da ordem que você não pode corromper. Esta guerra terminou. Lúcifer sorriu com arrogância, e sua risada ressoou por todo o campo de batalha. Terminado? Este é apenas o começo. Você realmente acredita que suas palavras podem deter o que eu comecei? Este céu é meu, Miguel, e em breve todos verão. A liberdade é nossa. A batalha explodiu novamente, mas desta vez foi diferente.
Lúcifer e seus seguidores investiram contra Miguel, mas ele, imparável como uma tempestade divina, os enfrentou com uma força que parecia além de toda a compreensão. Cada golpe de sua espada desfazia a escuridão. Cada movimento era um lembrete da força da ordem celestial. Os anjos rebeldes atacaram com fúria, mas Miguel, ao lado de Rafael e Uriel, os derrotou com uma precisão mortal. A luz de suas espadas cortava o ar como um raio, e cada anjo que se aproximava caía diante de seu poder. Lúcifer viu com crescente desespero seus seguidores caírem um a um. A batalha que antes parecia ganha, rapidamente se convertia em uma derrota esmagadora. "Não, isto não pode estar acontecendo!" gritou Lúcifer furioso, enquanto observava seus anjos caírem perante a espada de Miguel. Com um gesto, ele reuniu todo o seu poder e lançou um ataque devastador em direção ao arcanjo. O céu escureceu momentaneamente, enquanto a energia de Lúcifer explodia em um clarão ofuscante. A batalha parecia ter chegado ao seu ponto mais crítico, mas Miguel, com calma e determinação, ergueu sua espada. A luz que emanava dela era tão pura que a escuridão de Lúcifer parecia se desvanecer em sua presença. É o seu orgulho, Lúcifer, que o cegou. Você acreditou que poderia desafiar a ordem, que poderia ser mais do que aquilo para o qual foi criado. Mas o céu é maior que a sua vontade. Com um movimento rápido, Miguel brandiu sua espada, e a justiça divina atingiu Lúcifer em cheio. Lúcifer caiu ao solo, exausto, sua luz ofuscada, mas ainda não derrotado. Seus olhos brilhavam com ira e desespero enquanto se levantava lentamente. "Eu não terminei", rosnou ele, tentando recuperar a compostura. "Isto não é o final." Miguel o olhou, e por um momento a batalha cessou. Os anjos, já em silêncio, observavam o confronto entre os dois seres mais poderosos do céu. Miguel, no entanto, não demonstrou compaixão. A luz de sua espada brilhava intensamente. "Lúcifer, você escolheu o caminho do orgulho e da rebelião, mas não permitiremos que corrompa mais o céu", disse Miguel, sua voz profunda e ressonante. "Isto termina agora." Com um movimento definitivo, Miguel ergueu sua espada, e em um único golpe, a luz da justiça selou o destino de Lúcifer e de todos os seus anjos com um poder divino. Não era apenas uma vitória física, era uma declaração. A rebelião não teria lugar no reino celestial. Lúcifer, o mais brilhante de todos, caiu de joelhos, seu corpo quebrado pelo poder da luz divina. Seus anjos, ao verem sua queda, renderam-se, incapazes de continuar a luta sem seu líder. A batalha havia terminado. A vitória de Miguel sobre Lúcifer e seus seguidores foi absoluta. Os anjos leais a Deus, embora feridos, permaneceram firmes, enquanto os seguidores de Lúcifer, derrotados, retiraram-se em silêncio, conscientes de que sua causa havia fracassado. O céu, embora marcado pela batalha, fora defendido e a ordem havia sido restaurada. Lúcifer, derrotado e no chão, olhou para Miguel uma última vez. "Este não é o fim", sussurrou com amargura. Miguel não disse nada. Sua espada, agora erguida com dignidade, brilhava com o resplendor da justiça eterna. Lúcifer não havia vencido. O céu continuava sendo de Deus. E enquanto a luz de Miguel iluminava o campo de batalha, a guerra havia terminado. Pelo menos por enquanto. O desterro de Lúcifer. O céu, antes pleno de luz e harmonia, agora exibia as cicatrizes de uma guerra que abalara seus próprios alicerces. Os ecos da batalha entre as hostes de Lúcifer e as de Deus ainda ressoavam pelos corredores celestiais. Lúcifer, derrotado e humilhado, encontrava-se prostrado no chão. A espada de Miguel ainda brilhava com a luz celestial.
a marca definitiva de sua derrota. Mas, para além da derrota física, Lúcifer sentia o peso de uma condenação muito maior: a rejeição de sua própria natureza. Miguel, vitorioso, observava em silêncio enquanto seus anjos se alinhavam, assegurando que não restasse espaço para mais rebelião. A vitória era completa, mas não era o fim da luta. Em seu rosto não havia compaixão, apenas justiça. Lúcifer havia traído a ordem e a justiça celestial devia ser cumprida. Lúcifer, disse Miguel, sua voz ressoando no ar, com a firmeza de quem sabe que sua missão é maior que qualquer emoção pessoal. O céu foi corrompido por seus desejos egoístas. A ordem foi restaurada, mas você e seus anjos não têm mais lugar aqui. Este é o final de sua rebelião. Lúcifer, ainda com o rosto marcado pela ira e frustração, levantou-se lentamente. Embora seu poder tivesse diminuído consideravelmente, ainda mantinha a altivez que marcara sua natureza. Não se engane, Miguel, disse com voz trêmula, mas desafiadora. Este não é o final. A luz nunca poderá apagar a escuridão que eu semeei. Você se enganou. Isto é apenas um capítulo, não o livro inteiro. Miguel, com sua espada erguida, não respondeu. Em vez disso, levantou a mão e um resplendor ofuscante envolveu Lúcifer e seus seguidores. O próprio ar se carregou de uma energia que lhes era completamente alheia. Foi então que um novo ser surgiu no horizonte, descendo com a mesma luz que fora o fundamento do céu. Era o Cordeiro que havia testemunhado a batalha e agora estava presente para executar a sentença final. Sua chegada foi como um vento fresco que dissipava a tensão acumulada. Jesus caminhou em direção a Lúcifer, com uma calma que contrastava com a ira e o desespero do anjo caído. Sua voz era suave, mas cheia de uma autoridade palpável. O julgamento foi pronunciado. O céu não pode ser corrompido pelo desejo desmedido. A ordem celestial será restaurada, e você e todos os que o seguem deverão ser desterrados. Lúcifer olhou para Jesus, com olhos esbugalhados, ainda cheio de fúria. Desterrado? Para onde? Para as sombras, para a escuridão eterna? Nada disso me deterá. Jesus assentiu, e seu rosto refletiu uma mistura de tristeza e justiça. Para o mais profundo da escuridão, onde não existe a luz, não haverá retorno. O céu é um reino de ordem e pureza, e aqueles que se afastam dele só podem encontrar seu lugar nas trevas. O rosto de Lúcifer se contorceu de raiva. Isso não é justo! Eu sou o príncipe da luz. Eu sou a beleza do céu. Você não pode me despojar da minha natureza. Sua natureza se corrompeu, respondeu Jesus com firmeza. O que uma vez foi luz, agora é escuridão. O destino dos caídos é um só: o desterro. Não haverá salvação para você, nem para os que o seguem. Os seguidores de Lúcifer, os anjos que se haviam rebelado, olhavam para seu líder com desespero. A queda de seu príncipe os deixara vazios, desorientados. Embora seu coração rebelde ainda pulsasse, sabiam que a condenação era inevitável. Você não fará isso! Bradou Lúcifer, estendendo a mão para os céus, como se pudesse fazer a justiça recuar. O céu não é só de Deus, é meu também. Fui criado para governar. Miguel, com um gesto sereno, levantou a mão e convocou a energia celestial. A luz ao seu redor aumentou, intensificando-se como se o próprio céu se alinhasse com sua vontade. De repente, o chão sob os pés de Lúcifer e seus seguidores começou a se rachar. O céu, com seu resplendor dourado, começou a se desvanecer, como se fosse engolido por um abismo. Seu reino caiu, Lúcifer, disse Miguel, enquanto a escuridão começava a tragar a luz. Não há lugar para você aqui. Não há lugar para a rebelião.
Com um último suspiro de resistência, Lúcifer foi envolvido pela escuridão. Seus anjos, aqueles que se juntaram a ele, foram arrastados pela mesma força. Seus gritos ecoaram no ar enquanto caíam em direção ao desconhecido. Os olhos de Lúcifer brilharam com uma última faísca de fúria, mas logo foram consumidos pela escuridão infinita. Sua luz, que antes era a mais brilhante de todas, agora se desvanecia no nada. Miguel, Uriel, Rafael e todos os anjos permaneceram em silêncio, observando o vazio onde Lúcifer e seus seguidores estiveram momentos antes. A batalha havia terminado, mas as consequências da rebelião ficariam marcadas no céu para sempre. A ordem fora restaurada, mas a um alto preço. O vasto reino celestial começou a se dissipar na distância, enquanto a luz de Deus voltava a brilhar com força e a ordem se restaurava, deixando para trás as marcas da rebelião. A guerra havia terminado. A sentença fora cumprida. Os caídos, aqueles anjos que ousaram desafiar o Criador, foram banidos para além das fronteiras do céu, para um lugar onde a luz nunca chegaria, onde a escuridão seria sua única companheira. Lúcifer e seus seguidores foram lançados em um abismo profundo e eterno, um reino sombrio onde o tempo parecia não transcorrer e a luz jamais os tocaria. A queda não foi apenas uma derrota física, foi um castigo que transformou os anjos caídos em sombras do que um dia foram. Naquele reino, as sombras não apenas existiam no ar, mas formavam parte da própria essência dos desterrados. Lúcifer, o orgulhoso portador da luz, já não era o mesmo. Seu resplendor se apagara, e o que restava dele era um ser cheio de ira e amargura, arrastando consigo as cicatrizes de sua própria queda. "É aqui que pertencemos", murmurou para si mesmo, sua voz cheia de ódio e desdém. Ele olhou ao redor, onde as sombras se erguiam como gigantes escuros que pareciam devorar o espaço. Não havia mais estrelas nem brilhos dourados, apenas uma quietude opressiva que o lembrava de que não existia mais no reino que um dia servira. Seus seguidores, os anjos que antes o veneravam, agora compartilhavam sua condenação. Mas, ao contrário de Lúcifer, muitos deles ainda mantinham a esperança de que um dia poderiam encontrar um caminho de volta ao céu. Lúcifer, porém, sabia a verdade. Sua queda era definitiva. "Este lugar é o esquecimento", disse Belial. "Aqui, nossa luz se apaga para sempre." Lúcifer o olhou com uma mistura de raiva. "Você não entende, Belial. Isto não é o fim. Esta é apenas a primeira etapa. O céu pensou que nos havia derrotado, mas a luz não é a única coisa que pode governar. A escuridão também tem seu poder, e nós o usaremos para nossa vingança." À distância, as sombras pareciam se mover como se respondessem às suas palavras. Neste lugar, a escuridão tinha uma consciência própria, uma energia primordial que começava a despertar. Lúcifer ergueu a cabeça, sentindo a presença de algo novo. "Este reino, esta escuridão, tem um propósito que vocês ainda não compreendem. É aqui que tudo começará." Enquanto isso, os anjos caídos começaram a se reunir ao seu redor. "Este será nosso novo lar, um lugar onde reinaremos, onde cresceremos. Não mais servir, não mais obedecer. Aqui, na escuridão, descobriremos o que realmente somos. A luz apenas nos limitava. Agora, veremos o que podemos alcançar." Os anjos caídos começaram a seguir Lúcifer, suas asas negras batendo no ar denso das sombras. O reino, antes vazio, começou a despertar. De entre as sombras surgiram formas escuras, criaturas desconhecidas que pareciam aguardar a chegada de Lúcifer e sua corte. "Mas Lúcifer", disse Astaroth, "como usaremos esta escuridão para nos vingar?" Lúcifer sorriu.
seu olhar cheio de malícia. Aqui na escuridão encontraremos o que nos tornará mais fortes. Este reino tem forças que vocês nem imaginam, e nós as usaremos. Aqui forjaremos nosso exército, e quando estivermos prontos, voltaremos. Voltaremos ao céu e reivindicaremos o que nos pertence. As criaturas sombrias começaram a rodeá-los, como se reconhecessem Lúcifer como seu líder. Este reino de sombras e caos começava a se transformar sob sua vontade. A escuridão já não era um vazio, mas um território onde Lúcifer semeava as sementes de uma nova ordem, uma onde a luz não teria lugar. Este é o nosso destino, meus anjos caídos, disse ele, seus olhos brilhando com uma luz malévola que parecia surgir das próprias sombras. O céu nos rejeitou, mas este reino será nosso império. Aqui seremos maiores do que jamais fomos. Aqui reinará a verdadeira liberdade. O reino sombrio começou a tomar forma. Torres instáveis surgiram do abismo, e uma magia ancestral, esquecida, começou a renascer. Uma magia que Lúcifer começava a dominar. O reino escuro já não era apenas um lugar de condenação. Agora, sob a liderança de Lúcifer, convertia-se em um reino de poder, de rebelião, de magia obscura. E neste lugar, Lúcifer não era apenas um anjo caído. Ele era um rei, o rei das sombras. Em breve, sussurrou ele, regressaremos. E quando o fizermos, o céu já não será o que era. O céu será nosso. E assim, nas profundezas de um reino sombrio que começava a tomar forma, Lúcifer e seus anjos caídos iniciaram os preparativos para o que, um dia, seria a maior vingança contra o céu. Lúcifer, o ser mais belo e brilhante, escolhido para levar a luz do céu, tornou-se o primeiro a tropeçar na armadilha do orgulho. Ele não surgiu de repente, mas como uma semente sutil. Em um mundo perfeito, o orgulho surgiu como uma pequena fenda na perfeição. Em vez de gratidão, ele começou a questionar: por que deveria se submeter? Por que ser uma extensão da vontade de outro? Esse sentimento de insuficiência, a crença de que merecia mais, foi o catalisador de tudo. A rebelião de Lúcifer não foi apenas desobediência, mas o reflexo de uma luta interna que também está presente em nós. A luta entre humildade e orgulho, serviço e autonomia. Os anjos que o seguiram também buscavam algo mais, a possibilidade de escolher. É fascinante como o céu nunca abandonou Lúcifer de imediato. Foi um processo. A oportunidade de reconciliação esteve sempre presente, mas seu orgulho o levou a crer que poderia desafiar o imutável. O que ele não compreendeu, e o que todos nós devemos aprender, é que a verdadeira grandeza não está em se desfazer do que somos, mas em aceitar o que nos foi dado. O desterro de Lúcifer nos ensina que o caminho da rebeldia, embora tentador, nos afasta da paz e nos conduz à escuridão. O orgulho deve ser examinado com cuidado, pois pode nos arrastar para a desconexão e o desespero. A verdadeira liberdade está em compreender que não somos donos de tudo, mas parte de algo muito maior. A história de Lúcifer é uma das mais poderosas e trágicas. Ela oferece uma profunda reflexão sobre a natureza humana. O amor por si mesmo converteu-se em um desejo desmedido de domínio, levando-o a romper com o princípio fundamental da criação, o respeito e a humildade. Ao longo dos séculos, a mensagem central permanece clara. O orgulho desmedido é perigoso e pode nos levar à autodestruição. A autossuficiência é uma ilusão que nos separa dos outros e da ordem cósmica. Em nossas vidas, muitas vezes caímos na mesma armadilha. O desejo de controlar tudo pode nos fazer perder de vista o que realmente importa. Lutamos por poder,
fama ou sucesso, acreditando que a felicidade vem de alcançar um lugar mais alto. No entanto, o que essa busca nos rouba é a paz interior e a conexão genuína. O ego, alimentado pela ambição, pode nos cegar para as necessidades de nossa alma. O medo da vulnerabilidade nos leva a criar uma fachada de força. Contudo, essa ilusão, cedo ou tarde, desmorona, revelando o vazio interior que só a humildade e a conexão com o divino podem preencher. A verdadeira paz vem de se render a uma vontade maior, de aceitar que nossas vidas têm um propósito que transcende nosso entendimento. O exemplo de Lúcifer nos ensina sobre as consequências de não aprender esta lição. Sua luz se apagou, simbolizando a transformação que ocorre quando perdemos nossa essência ao perseguir desejos egoístas. Esta narrativa não é apenas sobre uma rebelião celestial, mas uma metáfora da rebelião interna, que ocorre quando nos afastamos do nosso ser essencial e nos deixamos consumir pelo ego. Se você gostou desta profunda análise e da história que contamos hoje, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho no Bibla. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum conteúdo como este e comente aqui embaixo de onde você está nos assistindo. Queremos muito saber até onde nossa mensagem chega. Que Deus te abençoe.